Pelo que a Thaís está falando, eu acho que a campanha sabe que eles vão perder. Hoje eu conversei com 2 advogados especializados nisso, até a pedido da nossa produção, para a gente tentar entender o que está acontecendo. A lei é muito clara, é 25% de cada spot, de cada propaganda. Se eles estão alegando que ela está sendo uma narradora, eles estão tentando entrar numa brecha. Porque essa é uma brecha que existe. Se fosse um apresentador clássico, poderia. Porque antigamente a interpretação era tão estrita que o próprio candidato tinha que ficar narrando o programa todo. E aí foi se formando uma jurisprudência de que poderia ter um narrador. Mas claramente a Michelle não é uma narradora. Ela é uma apoiadora. Ela é alguém que agrega a candidatura de Bolsonaro. Ela agrega atributos para aumentar o voto dele no eleitorado feminino. E essa lei ela existe para evitar que os candidatos terceirizem a sua candidatura para pessoas mais populares. No caso do presidente Jair Bolsonaro, o uso da primeira-dama Michelle Bolsonaro, para ele é muito importante. Então, assim, ele vai tentar usar ela o máximo que ele puder. Agora, um especialista que está até trabalhando em campanha nessa eleição, ele me disse que, como não existe penalidade, você vê que a ministra estabelece apenas uma multa para o caso de reincidência, as campanhas costumam fazer isso. Se colar, colou. Elas avaliam o risco, elas avaliam que vale a pena, fazem uma inserção maciça aí num dia, sabem que alguém vai recorrer e aí elas retiram. Elas acham que o benefício acaba valendo a pena. E nesse caso a gente conhece o benefício, né? Falou que isso é relativamente comum, mas que a chance deles conseguirem continuar com essa estratégia é muito baixa. Márcio, e neste caso específico foi completamente isso. A campanha do presidente Jair Bolsonaro topou o risco, foi isso. E aí a gente, lá no Prime Time ainda, teve um dia que a gente falou sobre isso, Márcio, sobre como as multas, o valor baixo das multas, elas são, na verdade, uma grande brecha para todas as campanhas. É óbvio que a gente não está mais tratando de campanhas milionárias, como a gente viu no passado. Mas, mesmo assim, as campanhas decidem topar o risco, porque, como disse a Raquel, é mais interessante topar esse risco, correr o risco de tomar uma multa de R$10 mil, que seja, no caso de reincidência. Essa multa é só para reincidência, Não, Thaís. sim, então, sim, Raquel, eu sei. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Tomar uma multa, no caso de reincidência, de R$10 mil, compensa até. Pode ser que eles até repitam mais uma vez e só decidam mudar os 25% na próxima exibição. Especialmente pelo peso que ela tem, né? De qualquer modo, 25 reincidência, multa, tudo mais, mostra tudo o que está acontecendo em relação a esse caso, que a entrada da Michelle foi uma jogada acertadíssima da campanha do presidente Jair Bolsonaro, porque se os adversários estão reclamando, tentando diminuir a presença da primeira-dama na propaganda eleitoral, o que quer que seja, que foi uma jogada acertada. E tem isso mesmo, né? A ideia é evitar que põe, por exemplo, sei lá, o Felipe Moura Brasil ali, o Yuri Pita, né? Tô brincando, mas põe a Anitta, sei lá. Evite pessoas muito populares nas campanhas, mas foi um lance, um sucesso para a campanha ter colocado a Michelle. Mas você sabe que eu fui olhar a votação no público feminino, Datafolha, Yuri pode até me corrigir, mas Bolsonaro não avança nesse Datafolha, no público feminino. Tudo variou dentro da margem de erro. Tem uma variação dentro da margem de erro, o Lula cresce um pouquinho, o Bolsonaro cresce um pouquinho. Mas Bolsonaro variação de um ponto cada um. Exatamente, não teve um avanço. Né? Se fosse ruim a entrada da Michelle no programa, a oposição não ia questionar. O Bolsonaro não perde o voto com aquele episódio de misoginia no debate, mas está um pouco ganho. Márcio, desculpa, é que tem um aspecto que talvez eu gostaria de dividir aqui com os colegas. Não se trata de uma questão jurídica. Se trata da construção de uma narrativa de que o presidente da República está sendo perseguido. Essa é uma narrativa que colabora com a narrativa de Guerra Santa, de que estão impedindo que os interesses evangélicos sejam colocados na pauta. Então, quando se tenta ter uma medida judicial para se impedir com que uma mulher, esposa do presidente, que é uma líder evangélica, saia da televisão, a narrativa que vai chegar
nos templos é de que, olha, estão tentando impedir com que uma líder evangélica, com que uma mulher consiga falar. E isso humaniza a candidatura do Bolsonaro nesse tema que é tão sensível quanto o tema de gênero. O tema que, inclusive, levou à derrota do presidente Jair Bolsonaro no último debate da Band. Então, vamos entender que isso não se trata apenas do valor da multa. Nós estamos falando na possibilidade de, nas redes sociais, a partir dessa decisão judicial, a narrativa anti-establishment ter um toque e um reforço muito grande, inclusive tentando calar a voz de uma mulher, sem absolutamente nenhum debate jurídico, tá? É só entender a consequência da narrativa política que vai chegar para o eleitor. E aí, para arrematar com isso que você está falando, tem uma coisa que eu ouvi hoje que condiz muito com isso. Lembrando que essa ação foi movida pela Simone Tebet, pela candidatura de Simone Tebet, não da candidatura do ex-presidente Lula, por exemplo. E aí, a preocupação no QG de Simone Tebet é que ela não pareça uma linha auxiliar da candidatura do ex-presidente Lula quando faz esse tipo de ação contra Bolsonaro. Lembrando que, no debate, ela foi a voz mais incisiva contra o presidente justamente nessa temática feminina. A gente pode esperar, então, que ela, na retórica agora, mire um pouco mais o alvo para o ex-presidente Lula para ficar... Até ela não pode parecer uma mulher que tentou calar a voz de outra mulher. Exato, é isso. Mas tem também a estratégia de Simone Tebet, que foi muito mais incisiva contra Bolsonaro do que contra Lula no debate e conseguiu, e teve retorno. Vide a pesquisa e como ela cresceu, né? Exatamente, Márcio. Eu chamei a atenção aqui dias atrás para a perspectiva de crescimento da Simone Tebet, até porque na pesquisa IPESP, que tinha sido realizada entre os dias 26 e 29 de agosto, ela já tinha oscilado um ponto para cima. E o debate tinha sido na noite do dia 28, então só tinha pego um pouquinho da repercussão do debate. Então havia uma tendência de crescimento em razão do excelente desempenho que ela teve ao reagir principalmente às hostilidades do presidente. E claro, ela mira a Michelle também, para além de todos os fatores que vocês apontaram, porque ela se coloca ali como representante das mulheres. E se tem uma outra representante forte, carismática, que está atingindo determinados segmentos, pode impedir o crescimento da Simone Tebet. Agora, em relação à tática bolsonarista, o Renato apontou bem a segunda, eu diria que são 2 pontos de malícia, e vocês apontaram outro. Colocar a Michelle para além do tempo regulamentar é quase como se você colocasse o 12º jogador em campo no futebol. Você coloca ali durante 15 minutos, eventualmente faz o gol, dá um passe, etc. Depois alguém percebe, tem que tirar, mas nada está anulado. Quer dizer, então aquele discurso serviu, aquele discurso atingiu um eleitorado e depois você entra com recurso e posa de vítima de uma suposta censura. São casos diferentes, mas é a mesma tática bolsonarista para o caso de fake news, para o caso de abusos, às vezes que os ativistas, ameaça, etc. Aí você diz que é vítima, você posa em defesa da liberdade. Então os bolsonaristas usam muito essa forma de esticar a corda e posar de vítima de algum tipo de retaliação. É o nós contra ele, né, Alexandre? É isso aí, eu queria pegar esse gancho, inclusive levantado pelo Felipe, pelo Renato, como é que eles usam esse tipo de tática. Hoje, por exemplo, tivemos uma notícia do Daniel Silveira, que provavelmente não vai conseguir ser candidato ao Senado aqui no Rio de Janeiro, e ele não ia ganhar, né? Você tem aí o Romário bem na frente nas pesquisas, o Daniel Silveira estava ali num 3º, 4º lugar distante, mas se ele tiver a candidatura impugnada, vai poder ter toda essa gritaria, que além da perseguição aos evangélicos, no caso da Michelle Bolsonaro, no caso dele é essa história da ditadura do judiciário, ditadura do STF. Então ele, por incrível que pareça, ele vai ter muito mais ganhos políticos futuros com a candidatura impugnada do que se ele tiver a candidatura até o final e muito provavelmente uma derrota. E a típica gritaria que faz barulho nas redes sociais, né, Caio? As redes sociais parece que surgiram para isso quando a gente fala de campanha eleitoral, disseminar o barulho. Pesca quem quer. Exatamente, o bolsonarismo começou muito antes, né? A gente fala da participação do André Janones na campanha do Lula, mas o bolsonarismo está desde 2011, desde 2012, 2013, altamente profissionalizado e com estratégia para reverberar justamente todas essas questões. Tanto que a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ela é dividida, tem uma parte que é o Duda Lima, lá o marqueteiro que cuida, a parte de televisão, horário eleitoral, spot de rádio e TV, e tem a parte de digital, né, de digital, que é o Carlos Bolsonaro que cuida.